Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Boa noite, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos meditar em mais uma porção da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versos 7 a 12, falando ali do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Diz assim o verso 7: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Pai. Dá-nos o esclarecimento da mesma, para que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, na semana passada a gente falando sobre as bem-aventuranças, do versículo 3 ao 6, as bem-aventuranças mostram do nosso relacionamento com Deus, do crente com Deus. E hoje, do verso 7 até o 12, vai mostrar o nosso relacionamento com o próximo. Como é que deve ser o meu relacionamento com o próximo? E Jesus começa falando sobre os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que se compadece do seu próximo. A misericórdia é a compaixão, é o socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Você conhece alguém que não consegue ajudar a si mesmo? Essa pessoa, nós precisamos demonstrar esta compaixão por ela, ser misericordioso para com esta pessoa. Certo intérprete da lei chega até Jesus questionando: o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus resume para ele os 10 mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. E aí ele questiona: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que passou o levita, passou o sacerdote, não ajudou, não auxiliou aquele que estava caído à beira do caminho, machucado, tinha sido assaltado, e o samaritano foi quem ajudou, socorreu, levou para o hospital, cuidou. E aí, Jesus pergunta: quem é o nosso próximo? É aquele que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio, do nosso socorro. É aquele que muitas vezes não está tão próximo da gente fisicamente, mas está precisando de ajuda. Quem sabe um parente seu distante, um colega de serviço, de sala de aula. Esse é o nosso próximo, que nós devemos o quê? Demonstrar compaixão por essas vidas. E você conhece muitas vezes pessoas que estão abandonadas pela sociedade. E às vezes dentro da igreja também, pessoas que ficam no cantinho deles, isolado ali. E nós precisamos o quê? Demonstrar compaixão para com os irmãos na fé e para com os de fora. Muitos preferem se isolar das situações dolorosas do que compartilhar. Preferem se isolar. É esse que nós devemos demonstrar compaixão, o nosso apoio. Na linguagem de hoje vai dizer assim, esse mesmo versículo: felizes, porque bem-aventurado significa o quê? Feliz. Então, felizes que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia dele também. Então Deus nos chama para, com relacionamento com o próximo, de sermos misericordiosos, de se compadecer, de se colocar no lugar da outra pessoa, de poder estar ajudando de alguma forma, fazendo uma oração, ouvindo. Quantas pessoas precisam apenas de que você ouça, porque estão desesperadas, não só nessa situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia, mas fora essa pandemia, quantas pessoas você conhece que estão carentes, desesperadas, achando que a vida não tem mais razão para viver? E aí nós precisamos demonstrar compaixão para com essas pessoas, como Jesus também demonstrava.
não se esqueça de que aquele que demonstra misericórdia encontrará misericórdia. Amém? E o outro versículo vai falar dos limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração aqui aquele que tem coração sincero, um coração transparente, um coração livre da falsidade, um coração livre da falsidade no relacionamento com outras pessoas. Quantas pessoas você conhece e de repente na sua frente é uma coisa, diz uma coisa, quando vira as costas, fala mal de você, te critica. Tem um coração falso, tem um coração que não é sincero. O salmista no Salmo 51 vai lembrar para mim e para você no verso 10, quando Davi escreve esse salmo confessando a Deus o seu pecado que ele tinha cometido de adultério com Batseba. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ou reto. Que possamos pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro. Bem-aventurados limpos de coração, aqueles que têm sinceridade, transparência no coração. John Stott, um escritor evangélico e pastor, falando sobre isso, ele comenta sobre esse versículo dizendo assim: somos tentados a usar uma máscara diferente para representar um papel de acordo com cada ocasião. Isso não é uma realidade, mas é uma representação que é a essência da hipocrisia. Ele continua dizendo ainda, e são poucas as pessoas que verão a Deus com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença de Deus face a face. As pessoas que infelizmente, que não têm o coração puro, não têm o coração limpo, que usam máscara para representar um papel, infelizmente, de acordo com John Stott, não vão conseguir olhar Deus com os olhos da fé e muito menos vê-lo face a face, se não mudarem de comportamento ou mudarem o seu coração. A palavra diz aqui mesmo em Mateus que é do coração que procede os maus desígnios. O coração do homem é enganoso. Então, bem-aventurado, feliz aqueles que são limpos de coração. Como diz o salmista, essa bem-aventurança é a bem-aventurança do crente que não entrega a sua alma à falsidade. Eles verão a Deus. E a terceira coisa que o texto mostra aqui, bem-aventurado os pacificadores, aqueles que têm a paz de Cristo e transmitem essa paz. Você que está me ouvindo, tem a paz de Cristo, desfruta da paz de Cristo no seu coração, que independente da luta, do problema que você está enfrentando, da dificuldade de enfermidade financeira, no relacionamento, você sente uma tranquilidade, uma serenidade, porque você tem a paz de Cristo dentro de você. Amém? São os pacificadores. A palavra paz no Antigo Testamento significa shalom. Shalom significa paz. Significa o quê? Saúde, bem-estar, harmonia, entrosamento, unidade. Tudo isso é paz. E há uma necessidade hoje de pacificadores. Você entende isso? Que há uma necessidade de pacificadores? Que há uma necessidade de pacificadores dentro e fora da igreja, lá no seu local de trabalho. Entre você e o seu patrão, lá na sala de aula onde você estuda, entre os seus amigos, no comércio, entre pais e filhos. Precisa de haver pacificadores que têm a paz e transmitem essa paz. E também dentro da igreja, para pacificar os ânimos. Não só dentro da igreja, porque é muito fácil o quê? Criar atrito. É muito fácil incentivar o atrito. Ao invés de apagar a fogueira, é mais fácil colocar lenha na fogueira. Mas a palavra de Deus nos chama nessa noite a sermos pacificadores, relacionamento com o próximo, seja ele irmão em Cristo ou não, da sua família ou não, a sermos pacificadores. Paulo vai lembrar, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçar para preservar a paz. Hebreus vai lembrar, seguir a paz com todos. E Paulo em Romanos vai lembrar, no que depender de vós, tende paz com todos. Não é fácil, mas precisamos exercitar isso. Primeiro eu preciso ter essa paz para depois poder transmitir esta paz para outras pessoas. A grande bênção de lutar pela reconciliação de duas pessoas que estão em atrito, você conseguindo
implantar a paz ali, semear a paz, você será chamado filho de Deus. É o que diz aqui. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí continua no verso de número 10 em diante, falando dos perseguidos por causa da justiça. Perseguição, aqueles que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Cristo. Graças a Deus, no Brasil, a gente não enfrenta uma perseguição como países fora do Brasil, que são perseguidos, onde os cristãos, muitos deles morrem por causa do Evangelho, são forçados a negarem a sua fé, têm suas Bíblias confiscadas e queimadas, templos são destruídos, a gente acompanha isso, e o primeiro país em classificação de perseguição é a Coreia do Norte, por exemplo. Mas graças a Deus, no Brasil a gente não tem esse tipo de perseguição. Temos, quem sabe, um preconceito por você ser evangélico, virar crente, para poder tentar viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse que não seria fácil ser crente. A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Vai vir, sim, algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Podem te criticar, podem ter um certo preconceito, porque você foi para a igreja e virou crente, nesse sentido. Mas John Stott disse que a condição de ser desprezado, rejeitado, perseguido, é um sinal do discipulado cristão, da mesma forma que um coração puro e misericordioso. Então é bem-aventurado e feliz você que passa por isso e mesmo sofrendo essa perseguição ou esse preconceito, não nega a sua fé. Deus provando, muitas vezes, mas eu sou perseguido, as pessoas criticam porque eu sou da igreja, meus amigos, meu círculo de amizade, agora você virou crente, você não larga da igreja, não, vai durante a semana, vai no domingo, graças a Deus por isso, porque você frequenta e está buscando crescer na graça e no conhecimento, mas também é Deus provando, te provando e provando a sua fé para você ver se você não vai negar o nome dele, se você não vai dar ouvido a vozes estranhas que não é a voz de Deus, a alguém que se deixa ser usado pelo inimigo para te tirar do foco da presença que é Deus, para ver se você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo. Então, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus diz que se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, ou seja, afrontados, insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, diz lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Bem-aventurado esses que sofrem por causa da justiça. E qual a recomendação aqui no verso 11? Os que sofrem quando vos insultarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, o que você deve fazer no verso 12? Regozijai-vos e exultai. Seja grato a Deus. Estão me perseguindo, estão falando de mim porque eu virei um servo de Deus, um cristão. Se alegre por causa disso. É porque você está mostrando e fazendo a diferença no ambiente onde você está. Porque grande, vai dizer aqui, porque grande é o vosso galardão nos céus. Você que perseverar até o final, você tem um prêmio reservado, esperado para você, meu irmão, minha irmã. Paulo lembra lá em Romanos 8,18, tenho por certo de que as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então o que nós sofremos aqui por causa do Evangelho, por causa da nossa fé, nada se compara ao que Deus tem preparado lá no céu para mim e para você, meu amado, minha amada. Então não desista, não desanime, não deixe a sua fé enfraquecer, esmorecer. Busque fortalecer mais a sua fé. Se você pode vir à igreja, mesmo nesse período de pandemia, se na sua região as igrejas estão funcionando, estão abrindo, se você pode ir, vá fortalecer a sua fé. Fortaleça em casa também, que é essencial, mas junto com os irmãos em comunhão. Mas não negue a sua fé. Não deixe que as perseguições venham tirar você do alvo que é Jesus. Tem o prêmio, como diz aqui, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os servos de Deus do passado foram perseguidos, mas não negaram a fé de cristão. Que nós possamos também não estar negando a nossa fé
em Cristo Jesus. Mas possamos, como diz Paulo em Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que você possa buscar o crescimento espiritual para a sua vida. Que você possa buscar e colocar em prática para ser um pacificador, para ter o seu coração limpo, puro, para ser bênção na vida de outras pessoas, para você ser e exercer a misericórdia na vida de outras pessoas. Que Deus assim te ajude, te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai eterno, Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática esses ensinamentos que o Senhor falou aos seus discípulos lá no passado, ó Deus, para termos um bom relacionamento com o nosso próximo, com pessoas que muitas vezes são da igreja e que também não são da igreja, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, fazer a diferença por onde nós estivermos, ó Deus. E quando vierem as lutas, as perseguições, ó Pai, que não venhamos a negar a nossa fé, não venhamos a desanimar, não venhamos a enfraquecer, mas sim, ó Deus, nos fortalecer cada vez mais, ó Pai, sabendo que cada vez que a nossa fé é provada, como diz um cântico, Tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. Que possamos, ó Pai, crescer em tudo, olhando naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, ó Pai amado. E se algum irmão, irmã, alguém que está ouvindo esta palavra nesse momento está sofrendo algum tipo de perseguição, está sofrendo algum tipo de doença, de enfermidade, de luta, Pai, levanta minhas mãos, ó Deus, abençoando este lar, esta família, Paizinho, no nome santo de Jesus, ó Deus, para que o Senhor venha conceder os desejos do coração na vida do teu servo, ó Pai. Eu oro pedindo por tudo e agradecendo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém?